Venceu quem soube aproveitar melhor as oportunidades, né? Através de jogadas individuais, o Cruzeiro acabou sendo derrotado ao Democrata. Um primeiro tempo onde eu achava que o Cruzeiro pudesse ter transmitido as informações melhores dentro do jogo, ser mais criativo, ser também mais eficiente. O Cruzeiro volta para a segunda etapa com a mesma equipe, sem mudanças, e aí a gente esperava ao menos que fosse uma postura diferente por parte desses jogadores, né? Onde pudesse explorar mais os lados do campo, mas ser mais efetivo também. O Cruzeiro pouco conseguiu. E aí a entrada de algumas peças titulares dessa equipe nos trouxe algumas esperanças, né? Já que o Cruzeiro, pelo lado esquerdo, essa dobradinha com o Kaique e o Dudu funcionou bem, até então funcionava bem. E também a possibilidade da entrada do Matheus Pereira, né? O Cruzeiro foi pouco criativo na zona central e aí a entrada do Matheus também pudesse trazer novas oportunidades. O que aconteceu foi, os dois laterais do Cruzeiro entraram muito mal na partida, né? O William, mais um jogo ruim do William. O lado esquerdo, o Kaique também não entrou bem. O Dudu ainda tentava por aquele lado, mas sem grandes também eficiência. Um meio de campo com o Matheus Pereira até tentou uma, duas vezes, mas também esbarrava na qualidade. O Cruzeiro acabou ali, Valu, acho que é uma espécie até nessa segunda etapa de um comportamento de um jogo-treino. E aí, se nós avaliarmos por esse lado, uma espécie de jogo-treino, o lado comportamental, um jogo-treino também bem aquém daquilo que nós esperamos enquanto jogo-treino. Porque o Cruzeiro não conseguiu ser superior à equipe do Democrata, que foi mais eficiente. Futebol é isso. Não é quem produz mais, não é quem tem mais volume de jogo, não é quem tem mais posse de bola, é quem é mais efetivo. E foi mais efetivo a equipe do Democrata. Uma final de fase, né, dessa primeira fase de grupos ruim, acaba fechando ali um ciclo de uma maneira negativa. Era um pontapé inicial, foi também um pontapé inicial por parte do Leonardo Jardim, onde deveriam esses jogadores ter deixado boas impressões, e o que fica aparentemente é de um Cruzeiro apático, sem criatividade e sem efetividade também. Para mim, fatores cruciais para quem está em busca aí na semifinal de buscar essa vaga para a grande final. Se o primeiro tempo do Cruzeiro já tinha sido questionável, o segundo nem se fala. O Cruzeiro foi incapaz de agredir o Democrata, teve ali algumas chances no jogo aéreo com o Dudu e nada mais. Fora isso, uma equipe morosa, insegura com a bola no pé. Boa parte das substituições não surtiram efeito, e aí vale pontuar. Alguns desses jogadores até titulares, William e Kaique, entraram muito mal na partida, não foram capazes de agregar o Cruzeiro, e para piorar, em uma falha do Léo Aragão, que foi o pior nome do Cruzeiro na noite de hoje, o principal responsável pela derrota, o Cruzeiro acabou perdendo para o Democrata, coisa que não acontecia desde 2010, há quase 15 anos o Cruzeiro não perdia para o Democrata. Primeira fase pífia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, que não foi capaz de vencer nem a metade de seus jogos. O Cruzeiro venceu somente 3 partidas dentre as 8 que fez. São 3 tropeços consecutivos nessa reta final. O Cruzeiro realmente chega para a semifinal gerando muito mais desconfiança do que confiança no seu torcedor. Se a gente for olhar para a campanha geral, o Cruzeiro teve a 6ª campanha geral dentre 12 equipes no Campeonato Mineiro. Alarmante o que o Cruzeiro fez na primeira fase, realmente acabou dando sorte, porque as equipes dentro do seu grupo conseguiram ser mais incompetentes. Mas o jogo de hoje indicou que o Leonardo Jardim terá muito trabalho pela frente, até mesmo para fazer esse Cruzeiro chegar à decisão do Campeonato Mineiro. Alô? Mais de 14 mil pessoas ligadas aqui com a gente, são mais de 13 mil likes. Lembrando, né, a gente vai também trazer aqui nesse pós-jogo a fala do técnico português, o Leonardo Jardim, na sua primeira partida, acaba estreando com derrota diante do Democrata de Governador Valadares. E a gente falava, imaginem, a gente o tempo inteiro pontuava para essa estreia, Caio e Amanda, que tinha um fator interessante, o fato de ser uma estreia diante de um quadro onde o Cruzeiro já estava classificado
e um time também que estava muito bem definido na competição, mas o quadro, realmente, o jogo que o Cruzeiro fez foi um jogo, para mim, pelo menos, alarmante. O Cruzeiro, e aí quem até pensava, né? O Wesley Carvalho passou e deixou alguma coisa. Eu olho para o Cruzeiro hoje e não consigo ver nada, viu, Amanda? Assim, é como se o Leonardo Jardim tivesse de subir uma casa do ponto zero, mas eu acho que, apesar das falhas do Léo Aragão, o grupo do Cruzeiro precisa de dar respostas em um curto espaço de tempo, já no próximo sábado. A gente está falando de um time que tem... Eu sei que o técnico interino não é o técnico... Ele é interino, mas treinou o Cruzeiro 4 jogos, tá, pessoal? Então, passaram pelo Cruzeiro já. O Leonardo Jardim é o 3º técnico. Eu vejo que é um momento onde os jogadores precisam de dar uma resposta muito forte em termos de desempenho no Campeonato Mineiro, para, como disse bem o Caio, Cruzeiro conseguir avançar às semifinais, que serão duríssimas contra o América, já seriam com um time ajustado, com esse rascunho de time que o Cruzeiro hoje colocou em campo na Arena do Jacaré. Pode ter certeza, vai ser bem complicado. Vai ter muito trabalho o Jardim pela frente, Amanda. Vai, mas aí é responsabilidade, para mim, maior nesse momento por parte dos jogadores. Imagina se todo treinador que a gente trouxer começar na estaca zero. Aí na estaca zero que eu falo, senão a responsabilidade fica só por parte do treinador, de conseguir produzir, fazer com que essa equipe se torne uma equipe competitiva. É sim um dos objetivos, né, de ter chegado o Leonardo Jardim no Cruzeiro? Sim, mas os jogadores têm que mostrar o porquê de merecer vestir a camisa do Cruzeiro. E aí, por isso que a gente tem cobrado tanto, pedido tanto para que esses jogadores comecem a produzir, até para ajudar a desenvoltura do próprio treinador, Valu. É um período de adaptação, não é fácil, ele ainda tem que entender muitas coisas dentro da instituição, entender como que esses jogadores podem produzir, mas os jogadores têm que querer. Não adianta ter esse tipo de atitude dentro do campo e colocar depois, no final do jogo, a responsabilidade do treinador que está chegando. Então, acho que o Cruzeiro precisa mostrar maturidade. O Cruzeiro tem peças experientes suficiente, com rodagem suficiente para chamar a responsabilidade, mas tem que querer. Nada adianta a gente ter jogadores experientes e, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Um jogo muito ruim por parte do Cruzeiro. Eu prefiro acreditar que na semifinal esse time vai criar brio, porque o Cruzeiro precisa mostrar capacidade suficiente para fazer o que ainda não conseguiu dentro desse Campeonato Mineiro de 2025, que é vencer a equipe do América. Realmente a responsabilidade, mais do que nunca, está por parte dos jogadores, né? O Leonardo Jardim, na coletiva dele, enfatizou isso. E hoje, dentro de campo, esse grupo não mostrou saber bem lidar com essa responsabilidade, nem auxiliar o treinador, porque claramente, se o Leonardo Jardim chega na semifinal com uma vitória hoje sobre o Democrata, com uma boa apresentação, e por mais que ele tenha decidido escalar o time reserva, esse time que entrou em campo tinha condições de fazer mais, é claro que o Leonardo Jardim iria entrar mais tranquilo, mais respaldado. A sensação que fica é mais ou menos como foi após a saída do Fernando Diniz, onde claramente ele não tinha deixado nada a ser aproveitado. Agora, com esse jogo diante do Democrata, é a impressão que eu tenho. E pela frente o Cruzeiro tem um América que é sempre muito duro. Valu, nas últimas 6 semifinais entre América e Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o América se deu melhor em 4. Se a gente for pegar as 2 últimas semifinais, entre esses, o América passou nas 2 últimas, em 2021 e 2023. Dentro do Campeonato Estadual, o América não perde para o Cruzeiro há 10 jogos. Olha o tamanho das inscritas. Desde 2019. Olha aí, desde 2019. Jogo de volta da semifinal de 2019. Olha o tamanho das inscritas que o Cruzeiro vai ter que quebrar e chegando desse jeito, diante de um América que, inclusive, como você bem citou, em 2025 o Cruzeiro já não foi capaz de vencer. Realmente, a curto prazo,
o torcedor do Cruzeiro tem total direito de ficar receoso. Para piorar, o Cruzeiro ainda perdeu a oportunidade de decidir em casa, né? Porque o América tropeçou contra o Aimorés e o Cruzeiro ainda conseguiu essa proeza de perder para o Democrata. Agora vai ter que abrir em casa e decidir no Independência, casa do América.